Olá, pessoal! Essa semana eu gostaria de deixar a revisão dos capítulos 14 e 15 do livro de ciência do SAS do sexto ano, para vocês ficarem tranquilos na hora de realizar a prova. Primeira coisa que vocês não podem esquecer, o que é uma substância homogênea, o que é uma heterogênea. Lembrando que a substância homogênea, ela tem uma fase só, então a mistura homogênea, ela apresenta um único aspecto. Já a heterogênea tem duas fases ou mais, a gente já viu isso na sala e aqui a gente tem essa diferença de densidade e visual, certo? Então, uma mistura homogênea, característica igual, uma fase heterogênea, duas ou mais fases. Quando a gente fala de mistura heterogênea, a gente pode ter os diferentes tipos de separação. Quais são os principais? Filtração, catação, peneiração, ventilação e decantação. E a gente vai falar de todas elas. Catação, você já conhece. Quando sua mãe está lá separando feijão, ou alguém que estiver separando feijão, catação é usar a mão, separar aquilo que é bom daquilo que é ruim, daquilo que não é desejável. Então, por exemplo, se você quer catar só o feijão, você separa aquilo que não é o feijão e descarta e guarda aquilo que é bom, bem simples. Então, catação separa a matéria boa e elimina a matéria ruim ou não desejável. Processo de filtração. Você que nunca acompanhou sua mãe fazer café, acompanhe. Para fazer a filtração, é só misturar algo que é sólido, por exemplo, o café é algo sólido e a água é algo líquido, certo? Então, quando eu misturo os dois, se eu não filtrar, eu não vou conseguir sentir o sabor daquele café, porque eu tenho partículas sólidas ali dentro. Então, para tirar essa partícula sólida, nós usamos o filtro, né? Que o filtro vai ter essa capacidade de separar o material sólido, deixando passar o material líquido. Observe que aqui seria algo homogêneo, enquanto eles não foram filtrados, seria algo heterogêneo. Então, a filtração é algo bem simples, requer filtro, catação, requeria a mão para separar, filtração precisa de um filtro. Outro exemplo de filtração, nesse caso é um exemplo de filtração gás sólido, que é você pegar, acionar o aspirador lá dentro, né? A gente tem o filtro e, em decorrência disso, você pode filtrar as partículas e por isso nós falamos que esse processo utilizado em aspiradores de pó é o processo de filtração. Então, até agora a gente viu catação, filtração, agora a peneiração. Como que eu separo as substâncias por peneiração? Por exemplo, quando eu utilizo a peneira, é porque eu quero separar partículas maiores de partículas menores. Muito utilizado aí para a área de construção, para você ter uma areia mais fina. Quem faz tapioca também separa essa partícula grossa da partícula fina. Então, nós temos esse tipo de separação. Então, qual que é o intuito da peneiração? Utilizar a peneira para separar partículas sólidas de tamanhos diferentes. Os maiores ficam retidos na peneira, os menores passam por esses microfuros da peneira, certo? A gente tem a ventilação, e eu falei para vocês que é muito utilizado tanto na peneiração de café, porque você joga para cima, o que é leve vai voar com o vento, certo? E o que não for leve vai ficar retido ali na peneira. Outro exemplo utilizado nas indústrias, por exemplo, quem aqui já comprou uma caixa de bombom sem bombom? Não tem. Por que que isso acontece? Lá no final do processamento, o método barato é colocar um ventilador no final. Então, quando está passando pela esteira, aquilo que for leve e não tiver produto, que por erro a máquina tiver feito, o ventilador empurra, né? Então, você não vai ter caixas sem produto ali. É um método simples que você permite diferenciar o produto que está pesado do leve utilizando a ventilação, tá? Além disso, nós temos o processo de decantação. Quem lembra, água e areia se mistura? Não, não se mistura, nunca se mistura. A única coisa que vai fazer, ela vai ficar suspensa por um tempo, logo depois de um tempo ela vai descer. A gente fala que ela vai decantar, por densidade ela vai ficar precipitada lá embaixo, então ela vai afundar, digamos assim. Então, quando ela afunda, ela ficou presinha lá embaixo e a água ficou ali suspensa, né? Então, nesse momento, a gente consegue
tirar e separar o líquido do sólido só por densidade mesmo. Quando você verte o copo, vira o copo, você separa a água e deixa a areia ali presa nesse outro material. Então, isso é decantação. Um outro exemplo de decantação é você utilizar água e óleo. Por exemplo, como é que eu vou separar água e óleo se eles não se misturam? O melhor método é você utilizar esse funil de decantação. Então, você põe aqui o óleo, aqui a água. Abre a torneirinha. Quando abrir a torneira, vai descer o mais denso que a água. Quando ele desceu, você fecha a torneira, o óleo ficou em cima, a água embaixo. Se você deixar passar um pouquinho de óleo, lembra o que tem que fazer? Colocar tudo de novo no funil de decantação aqui e buscar ter um meio de separar bonitinho ambas as fases. Então, é bem simples. Funil de decantação, grande exemplo são água e óleo, coisas que não se misturam, né, por densidade, gasolina e água. Então, você colocaria aqui, a água desceria por ser mais densa e a menos densa fica retida no funil. Pronto, separou as duas fases. Um exemplo aqui, esse exercício tá na sua apostila, ele fala assim, ó, se você misturar água e óleo, que método que você vai usar? A gente acabou de ver, não foi? O método seria a decantação, usar o funil de decantação. Então, não seria destilação, não seria decantação, peneiração ia passar e filtração também. Então, a gente vai falar na próxima parte sobre essa destilação fracionada. Professora, quando que eu vou usar essa destilação? Lembra que todos os que nós mostramos anteriormente eram mistura heterogênea? Então, são misturas que você olha e consegue ver diferenças de fases, né? Se você vê diferença de fase, você pode filtrar, peneirar, catar ou decantar. Agora, se você vê que é tudo homogêneo, igual água e álcool, água e sal, aí o processo que você vai usar é o processo de destilação. Vou mostrar para vocês, relembrando, né, o que é o processo de destilação. Esse aqui, ó, é um destilador. Como que ocorre o processo de destilação, professora? Você vai aquecer aquela amostra, por exemplo, aqui você tem água e sal, que não tem um aspecto heterogêneo, é homogêneo. Para separar, é só você aquecer. Aquele que evaporar primeiro vai passar pelo condensador. Eu vou explicar tudo direitinho no próximo slide. Vai passar pelo condensador. Supondo aqui, ó, que vamos supor que é água e etanol. O etanol, ele evapora a 78 graus e a água a 100 graus, certo? Então, se eu aquecer a 78, ele vai subir o vaporzinho aqui, ebuliu, virou vaporzinho, vai passar pelo condensador. Quando passou pelo condensador, qual que é a função dele? O ar não estava quente, vindo a 78 graus? Agora, esse condensador aqui, ó, tá 20 graus. Na hora que tem esse choque, o gás vira líquido, igual quando você pega, o arroz está fervendo, aí você decide tampar. Quando você põe a tampa, aquele vapor que estava quente ali, vamos supor que estava 100 graus, que a água está evaporando, né? Vamos supor que estava 100 graus. Quando você põe a tampa que estava ali uns 20 graus dentro do seu armário, ela tem um choque. E aí aquelas gotículas é porque a água condensou, tá? Então ela saiu do estado gasoso e entrou para o estado líquido. Isso acontece no chuveiro também, quando ela toca no vidro. Então esse processo chama-se condensação e vocês já viram anteriormente. Então, quando passa aqui essa água mais fria, esse vapor vira líquido. Então, você consegue pegar o etanol líquido aqui. Isso é muito utilizado, por exemplo, se eu quiser colocar um suco de uva fermentado e quero pegar o álcool. Eu pego, aqueço ele a 78 graus, sai aqui o álcool, condenso ele, que é esse condensador que vai permitir passar uma água fria para ele levar esse gás levar um choque, e captura aqui o etanol. Pronto, bem simples o método. Deu para entender o que é destilação? É interessante que na destilação, cada componente, por mais que ele esteja homogêneo, cada componente vai ter uma temperatura de ebulição. E se você quer separar os três, você tem que começar com aquele que tem o ponto de ebulição mais baixo. Igual aqui, ó, você tem a água que é 100 graus, a acetona que é 56, a vaselina que é acima de 350. Quem tem a menor temperatura? Quem ferve primeiro? Não é a acetona?
Então, você vai pegar aquele aparelho, vai aquecer primeiro a 56 graus, para sair só a acetona. 56, a água já começou a ferver? Não. Só agora, quando eu aquecer 100 graus, a água vai ferver e aí eu consigo separar a água a 100 graus. E se eu quiser tirar a vaselina do outro tubo, eu aqueço a 350 graus e pego ela do outro lado, tá? Então, lembrando que esse exemplo aqui, ó, coloquei a amostra, aqueci igual o anterior, aqueci a uma determinada temperatura, condensou, capturei. Quero pegar água, aqueça 100 graus, ela condensa, eu pego a água. Quero pegar a vaselina, aqueça 350, o vapor dela passa por aqui, condensa em líquido, peguei os 3 líquidos separados. Então, esse processo de destilação é para ser usado para separar misturas que têm aspecto homogêneo. Por exemplo, esse exercício do livro de vocês. Esse equipamento é utilizado para separar qual da seguinte mistura? Água e óleo? Água e óleo não é homogêneo, então não é. Água e areia não é homogêneo, porque eles nunca se misturam, é heterogêneo. Água e sal dissolvido? Sim. Água e limalha de ferro nem mistura, você ia ver a limalha lá. Então, a resposta certa seria a C. Façam uns exercícios para vocês verem que entenderam mesmo, tá? E agora o capítulo 15, que vai cair na prova também, que ele é um capítulo simples também. Qual que é a diferença de material natural e sintético? Natural, como o nome já diz, vem da natureza, e sintético é aquilo que o homem produz, sintetiza. Então, os materiais naturais podem ser de origem vegetal, que vem da vegetação, como a madeira. Uma desvantagem é que você pode acabar desmatando demais se usar só ele. Origem animal, como as blusas de couro, e elas são muito utilizadas, né, nessa indústria têxtil. Tem uma desvantagem que é o fato de você sacrificar os animais, né? E a origem mineral, essa origem mineral tem-se das rochas, do solo, em que você pode extrair esses minerais, que podem ser classificados como não metálico e metálico. Não metálico, o mármore, o calcário, o carvão, a argila. Metálico, ouro, ferro, cobre, alumínio. Então, a gente tem esses 2 tipos de origem mineral. É mineral e vem da natureza, né, gente? Então, aqui, ó, é só uma demonstração, por exemplo, a brita, ela tem o metal ferro, né? Só que aqui ela tem pouca quantidade, por isso que ela é liberada aí para você utilizar nas calçadas, né? O grande prejuízo que se tem é o prejuízo ambiental, porque você perde a vegetação, altera a fauna, polui os lagos e rios, contamina os solos, se você fizer o tratamento errado. Por exemplo, isso aqui é como você vai extrair o ferro da natureza. E depois que a gente extrai ele da natureza, a gente usa vários reagentes químicos, né? E esses reagentes químicos podem ser prejudiciais para nós, como um grande exemplo do que aconteceu em Brumadinho. Esse lado de cá é como que era a região da mineradora, né? Para você descartar os dejetos ali, químicos e outros componentes. E aqui, o que aconteceu com o rompimento dessa barreira, né? Lembrando que muitos animais morreram, aqui tem um peixe, tem uma vaquinha, e eles morreram em decorrência dos materiais químicos que são resultantes do processo de mineração. Então, você tem metais ali que têm potencial cancerogênico, que é de causar câncer, quando sob muita exposição, tá, gente? Igual o arsênio, o chumbo, o cádmio. Aqui é um exemplo de um dos reagentes utilizados, né, na mineração, que se cair no seu dedo, na sua mão, é o que a gente chama de deletério. O que é isso? É que é uma corrosão irreversível. Então, é muito perigoso esse tipo de metal. Por isso que você tem que ter uma região para você deixar esses dejetos, para que isso não contamine, né? Porque em decorrência desse tipo de ácido, de reagente químico, você vai ter contaminação do solo. Então, quem plantar ali perto, se tiver alguma contaminação, nada vai crescer. Então, por isso que tem-se essas barreiras, para que isso não venha a nos contaminar. Esse desastre, ele matou 272 pessoas e, né, a gente tem aí uma questão ambiental que ocorreu no ano de 2000
Então, a gente falou ali de dos materiais naturais que vem na natureza, que pode ser de origem vegetal, mineral e animal, certo? E tem os materiais sintéticos, que vai ser fabricado em laboratório. Você já conhece bastante os plásticos, né? O mais saudável é esse 5 aqui, ó. Se for comprar um copo descartável, olha lá embaixo se ele tem esse númerozinho 5, que ele é o mais saudável, a gente já falou sobre isso. As roupas de poliéster, né? Que é aquelas roupas que não amarrotam, muito usado em blusa de proteção UV. Quanto mais poliéster, menos essa blusa amarrota. A desvantagem, se você estiver num lugar pegando fogo, já falei isso para vocês, tira essa blusa, porque ela cola no corpo e isso pode causar mais queimadura ainda em você. Então, a vantagem, não precisou de ter sacrifício animais para ter esse tipo de material, e a desvantagem, muito provavelmente, vai se referir ao descarte desse tipo de roupa, uma vez que um dos maiores vilões que nós temos aí é o descarte. O que fazer com esses materiais poliméricos, se eles, em teoria, podem ficar aí na natureza em média de 400 anos sem degradar? Então, aqui a gente tem uma grande interferência, por exemplo, dos materiais biodegradáveis, que as sacolas biodegradáveis, se você utilizar um amido, alguma coisa, ela pode degradar em média de 3 meses a 2 anos. Já as sacolas 100% sintéticas, né, elas demoram em média de 400 anos ou mais, tá? Um outro exemplo de material sintético é o detergente, que a gente já falou, que a cabeça interage com a água e a cauda com a gordura, então você consegue interagir tanto com água quanto gordura, então o detergente é um material sintético. A desvantagem é como que ele é descartado na natureza, né? Porque se você descarta ele de qualquer forma, você pode prejudicar os animais e os seres que dependem da água para a sobrevivência, né? Aqui é uma tarefinha do seu livro para você fazer, né? Nós já estamos caminhando para o fim dessa revisão. E ele mostra esse lixo, né? Ele fala para o filho: filho, isso tudo será seu. Essa herança que ele dá para o filho é um lixo totalmente descartado de forma errônea. Você tem aqui materiais naturais, sintéticos, que não deviam ser descartados assim. Então, depois vocês façam esse exercício, que é muito interessante e tem todas as respostas dele, eu já enviei para vocês. Por fim, a gente vai falar dos medicamentos, né? Os medicamentos podem ser naturais ou sintéticos. A gente até fala que aquilo que é natural é um remédio. Então, por exemplo, remédio seria um chá que você faz aí de erva cidreira, um chá de gengibre, que é um anti-inflamatório, limão, que é um anti-inflamatório natural, açafrão, que é outro anti-inflamatório natural. Então, isso é remédio. Medicamento, que a gente chama até de um medicamento sintético, seria aquilo que vende na farmácia. Na farmácia, a gente tem medicamento natural também, que ele é manipulado e tudo que foi feito nele foi realizada uma contagem de quanto que ele vai ter do que a gente chama de princípio ativo. O que é princípio ativo? Aquilo que vai fazer com que ele tenha a atuação principal de um determinado sintoma. Então, você está com inflamação, você vai tomar um anti-inflamatório. Que princípio ativo vai ser? Vamos supor, seria um corticoide aqui. Então, o nome que estaria aqui seria corticoide, cortisol, entendeu? Então, é só para você entender mesmo que o medicamento é algo sintético, mas nem tudo que é sintético é ruim. Pensa você sem medicamento, pensa um diabético sem adoçante, que o adoçante é um açúcar artificial, né? Mas ele não fica retido no corpo. Muitas das vezes ele só fica ali no intestino e posteriormente é eliminado, né? Então, a gente tem aí as vantagens do medicamento sintético, da parte sintética. Nem tudo que é sintético é ruim. Aqui é um exercício que fala muito bem sobre isso. Por exemplo, assim, é para você falar se é verdadeiro ou falso sobre os medicamentos. Um dos problemas do uso prolongado de certos medicamentos é o risco de causar dependência no paciente. Verdadeiro. É um dos grandes problemas, né? Principalmente os tarja preta. Os medicamentos podem ter origem natural ou sintética e ambos podem haver diversos efeitos colaterais, verdadeiro. Não é porque é natural que você não vai ter sintoma, tá? Não vai ter um efeito colateral, vai ter sim. Então, ambos os medicamentos podem causar um efeito colateral.
Alguns medicamentos podem ser utilizados sem orientação de profissional de saúde, pois têm efeitos colaterais menos graves. Isso é falso, tá, gente? Mesmo se você vá na farmácia, você está tendo a orientação de um profissional farmacêutico. Não é tudo que você compra que você não tem orientação. Você tem que ter orientação. O princípio ativo é o componente do medicamento que realiza a função desejada, ajudando a pessoa a se recuperar de uma doença, por exemplo. Verdadeiro. Então, é isso. Aqui nós temos, então, um exercício que fala sobre essa atuação dos medicamentos. Então, pessoal, é isso. Eu espero ter ajudado vocês com essa revisão. Lembrando que a minha prova não é difícil. É sempre o que a gente falou em aula. Faça o exercício e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço e fica com Deus.